Lei, Graça e Verdade. Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec. Explicação necessária. O autor mediúnico desta obra, Oswaldo Polidoro, considerando as incertezas sempre existentes sobre a hora de regresso à pátria espiritual, distribuiu os originais de suas obras, ainda não publicadas, a instituições e pessoas, cabendo a esta federação um certo número deles. Firmou-se um contrato, comprometendo-se esta casa a publicar essas obras após a necessária revisão e numa seriação que ficaria a seu próprio critério. Lançando agora este primeiro livro, Lei, Graça e Verdade, inicia ela a série das publicações prometidas e a revisão feita, em quase nada modificou o texto primitivo. Conquanto não seja editora de obras doutrinárias, salvo aquelas de que se utiliza em suas próprias escolas e cursos, esta federação aceitou o compromisso para facilitar a divulgação das obras deste autor, cuja operosidade e boa vontade são notáveis, mas, sobretudo, pelo fato de versarem elas sobre aspectos de natureza mediúnica, apresentados de forma simples, agradável e acessíveis a todos, e cujo conhecimento será, certamente, de alto interesse para a propagação da verdade espiritual. São Paulo, março de 1957, Comandante Edgar Armon, Secretário-Geral. Prefácio. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Allan Kardec, fundador da filosofia espírita. Esta obra teve sua primeira edição nos idos de março de 1957. Como bem noticia Edgar Armon, ressalte-se um dos mais respeitáveis e operosos líderes da Federação Espírita do Estado de São Paulo de então, laureado autor da festejada obra Os Exilados da Capela, logo no início em explicação necessária, coube a supracitada instituição vários originais da lavra do autor, dentre eles o deste livro. Conquanto não fosse editora de obras doutrinárias, a referida instituição aceitou o compromisso de editá-las como, de fato, o fez. Em contrapartida, Oswaldo Polidoro, demonstrando todo o seu desapego a bens materiais, doou os direitos autorais a quem faria jus àquela instituição. Por esse simples e nobre gesto, resulta claro que seu único e exclusivo desejo foi o de trazer a lume sua obra, o que infelizmente ocorreu. Foi o início de uma série de publicações de seus trabalhos, através da citada editora. Quanto à obra em si, vem ela na mesma linha das anteriores, qual seja a divulgação do ensino da doutrina pura, da excelsa doutrina do caminho, longamente ministrada secretamente nos cenáculos antigos desde tempos imemoriais. Hoje, em razão da necessidade do seu ocultismo, como tem mencionado reiteradas vezes, deve ela ser realizada abertamente, sem mistérios, enigmas ou quaisquer rituais religiosos, e o faz contemporaneamente em linguagem desprovida de misticismo, com simplicidade e clareza meridianas. Já no preâmbulo e nos primeiros capítulos, aconselhamos que o predestinado leitor preste bem atenção, pois aí estão contidas verdades chaves, ensinadas de forma leve e didática, como só ele sabe fazer. São a extensão, um verdadeiro detalhamento de sua obra-prima, o Evangelho Eterno. Transmite a doutrina pura, cristalina, sem eivos ou quaisquer laivos que a maculem. Contrapõe-se de forma perceptível com lógica irrefutável
a badalada teoria do Big Bang, pela qual, como é sabido, excelentes cientistas, físicos, teóricos e astrofísicos defendem a tese de que a origem do universo cósmico decorre de uma grande explosão ocorrida há bilhões de anos. Infelizmente, tal malfadada teoria vem sendo disseminada em universidades americanas e europeias e, por consequência, contaminando o restante das demais no planeta. Tem ela intoxicado intelectualmente os jovens estudantes e até mesmo solertes intelectuais. Afirma que o universo inteligente e maravilhoso, movimentado através das leis das mecânicas celeste e quântica que regem o macro e o microcosmo e ao qual pertencemos, provém simplesmente do nada. Este foi quem deu a causa a essa grande explosão e dos seus estilhaços surgiu o nosso inteligente e exuberante universo cósmico. Tal ridícula tese, a toda a evidência, longe de ser científica porque lhe faltam as características do método da observação e experimentação dos fenômenos, sem as quais não há que se falar em ciência, inacreditavelmente recebeu o respaldo daquele que é considerado pelos Communis Opinio Doctorum talvez o maior físico teórico dos nossos tempos, o inglês Stephen Hawking. Este, pelo que se tem notícia, está atualmente trabalhando na construção da unificação das duas mecânicas. Como se pode concluir, sem qualquer esforço, nada tem ela de científica. São meras conjecturas, pura especulação filosófica. Para que realmente fosse considerada ciência pura e, portanto, conclusão verdadeira, seria necessário flagrar o seu início, fato totalmente inviável, impraticável e impossível no atual estágio científico em que o planeta se encontra. Neste diapasão, vem-nos à memória o alerta bíblico da Epístola Paulina aos Romanos. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Portanto, sábios da terra, desconfiem de sua sabedoria. Por outro lado, e ao revés, em polo diametralmente oposto, temos a inteligência suprema, a mente universal, expressando-se graficamente através dele. Filtra a verdade diretamente da causa infinita dos infinitos efeitos. Quem possuir uma cultura universalista de caráter multidisciplinar, certamente estará melhor equipado e, consequentemente, capacitado a assimilar com mais acuidade os profundos ensinamentos que esta obra contém. É livro para vanguardeiros, como bem afirmou quando de sua encarnação como Kardec, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência da causa está na razão direta da grandeza do efeito, consoante se lê nas frases esculpidas em língua gaulesa no busto colocado em seu túmulo, localizado na 45ª divisão do cemitério Père-Lachaise, em Paris. Esses raciocínios de rigorosa lógica formal, tão bem transcritos por seus amigos e discípulos franceses no seu tombeau no maior cemitério parisiense, onde seus restos mortais jazem juntamente com os de sua querida esposa, Amélie Gabrielle Boutet, hoje reencarnada e vivendo no Distrito Federal, dão bem a dimensão do tamanho espiritual desse maravilhoso espírito. Da simples e atenta leitura dessa peça preambular, pode-se, desde logo, concluir e muito logicamente admitir do potencial de inteligência divina que a originou. Prosseguindo, nos vários capítulos que se seguem, utilizando-se para facilitar a narrativa das figuras de um discípulo de uma jovem ex-protestante dotada de boas faculdades mediúnicas,
de um muçulmano já desencarnado e habitando plano espiritualmente inferior, de um ex-feiticeiro desencarnado e de um jovem sírio cristão, médium passivo, produz sublimes ensinamentos teórico-práticos em nível não encontrado em qualquer outra obra do gênero. Dentre as muitas verdades divinas que este livro contém, tomamos a liberdade de sugerir aos felizes leitores que meditem muito sobre a chave iniciática fundamental, que nenhum outro autor contemporâneo até agora forneceu. Diz respeito à centelha divina, desde a sua saída do princípio sagrado até sua volta a ele. Esse ensino torna clara a afirmação do Divino Mestre Jesus quando disse ser o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A respeito da escalada evolutiva de retorno ao princípio, vale a pena mencionar aos neófitos seus ensinamentos em que desdobram a evolução rumo à sagrada finalidade em santificação. Ao receber a lei de Deus, os espíritos adentram essa faixa. Espíritos santificantes são aqueles que fazem o bem não por obrigação, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Cristificação, ao atingirem a unidade divina, contém vários níveis evolutivos. Espíritos deificantes são os que estão prestes ao total retorno e espíritos deificados são os que voltaram novamente a ser Deus em Deus ou manifestação individuada do princípio, sem perder a individualidade, isto é, sem deixar de ser seu filho. Pedimos vênia ainda para recomendar igualmente, na esteira desses informes, a passagem em que alerta para o equívoco de teorias espirituais, as quais têm como meta final para o espírito a bem-aventurança ou a da posição búdica de atingir o nada nirvânico, ao invés da correta que é a cristificação. Só por essas chaves fundamentais, altamente esclarecedoras e que dirimem dúvidas relevantes, já valeria esta obra, não fossem inúmeras outras maravilhas e luminares lições nela contidas. Em suma, trata de temas difíceis, de altíssimas indagações filosóficas, de forma simples, leve e agradável, fazendo com que o leitor atento e desejoso de aprendizagem correta passe a adentrar em penetrantes conhecimentos sem grande esforço, tal a didática pela qual são conduzidas as narrativas. Por todas essas razões, afirmamos e recomendamos a presente obra, como leitura a ser realizada com prazer e meditação, haja vista o profundo conteúdo das ideias que transmite. Fiat Lux, Euseário Sampaio Alves.